Muito bom dia, primeiro jornal aqui na Tirol FM, as principais e as primeiras informações do seu dia a dia, 8 horas mais 3 minutos, 8h03 da manhã desta quinta-feira, hoje 20 de agosto de 2015, 14 graus, 1/10 é a temperatura, o tempo estava instável antes, não sei se agora deu uma melhorada, até porque a previsão do tempo é essa, né, que o tempo volte a abrir depois de algumas pancadas de chuva, aquele chuvisqueiro da boa parte da quarta-feira, enfim. Vamos conferir também ao longo do dia como fica a previsão do tempo para amanhã, sexta-feira e o final de semana que está se aproximando. Pois bem, como eu anunciava anteriormente, hoje acontece a audiência pública dos serviços de melhoria para serviços dos Correios aqui no município de Teutônia. E eu vou repetir aqui o que eu dizia ontem também, aproveitando a presença da vereadora Marili Vogel. Não adianta a gente ir para a rua com bandeira, Marili, com camiseta verde e amarela, com panelaços, e quando a gente é chamado a participar, a gente não participe, né? Bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo. Exatamente, boas palavras, Vini. Tá na hora temos a oportunidade hoje de um problema que é recorrente do nosso município também, né? Eu tenho defendido essa questão várias vezes na tribuna da Câmara da participação. Até tenho dito que a minha bandeira é essa, né? A participação, chamar a comunidade, envolver a comunidade nas ações. E agora é o momento, realmente estou aqui para esta mobilização, para convidar a nossa comunidade teutônia e também do Vale do Taquari, porque os problemas não são só em Teutônia. Teutônia tem problemas pontuais e mais agravos na situação do correio, na entrega de correspondências, alguns atrasos, algumas áreas que não recebem, enfim, mas é o momento que nós precisamos juntar força. Sabe que não sei, vou dizer que eu repito, não sei se é culpa do correio ou não, mas hoje é dia 20, né? Fatura do meu cartão de crédito vence dia 8. Ela foi parar na minha caixa de correio ontem. Eu moro no lado do correio, encostado, eu sou vizinho do correio. Então alguma coisa nesse sentido tem que ser feita, né? É, isso aí. A gente vem fazendo esse levantamento desde 2013 já, tivemos reunião com o correio, com o gerente na Câmara de Vereadores. Em 2014 a gente conseguiu uma audiência em Porto Alegre na superintendência, o prefeito Renato participou, também mais os vereadores, o Gilberto e o Hércio. E desde então, assim, nada mudou e, na verdade, piorou. Porque na época nós tínhamos feito um levantamento, nós tínhamos 7 carteiros em Teutônia, hoje nós estamos com 6. Na verdade, tem um supervisor de serviço, que ele diz supervisor de operações. Nós temos 4 carteiros pedestres e aí também tem uma que está de licença, é mulher, está de licença amamentando, então ela trabalha só 6 horas, o período reduzido. E 2 carteiros de veículo, que fazem, então, a distribuição. Então, nós estamos com 6, né, na entrega, e também quando algum adoece, parece que tem agora alguém que está afastado, diminui, por isso, o atraso das correspondências. Porque, e temos uma coisa que essa semana, fazendo levantamento, eu descobri, que nós temos 3 motos e estamos sem operador habilitado, sem carteiro habilitado para dirigir. Sabe que de fato eu tenho, uma das motos fica na garagem onde eu boto meu carro também, eu repito, eu estou falando isso porque eu moro em cima do correio e aquela moto está parada há muito tempo sem ninguém utilizar. Na verdade precisa um carteiro concursado então, que se habilite, né, com carteira de habilitação, e ele tem que fazer um curso especial para isso, né, e para fazer as entregas, e aí na verdade Teutônia não tem nomeação de nenhum, tem o supervisor então de operações que está fazendo esse serviço, e aí como nós temos uma distância geográfica, né, entre um bairro e outro. Essa peculiaridade de Teutônia, né, Marili, deve ser, exatamente, obviamente, não entendendo aqui, porque eles é um serviço público e tem que funcionar. Agora nós temos essa peculiaridade da distância dos bairros, distância de localidades. Nós tínhamos um posto em Boa Vista também, um entreposto, como se chama? Era agência comunitária. Agência comunitária. Fechou também, né? Também foi suspenso o serviço, porque era um contrato, então, feito do Correio com o município, e aí mudou a legislação federal, então também é uma questão que a gente quer debater hoje, né? Daqui a pouco vamos ter que ver juntamente aos deputados, né, e ao Senado, para que se altere essa legislação. Dificultou para os municípios manterem, então, a agência comunitária, né, num convênio com os Correios. E nós tínhamos alguns postos voluntários no interior, a comunidade da São Jacó, Linha Harmonia, gratuitamente a pessoa lá, o estabelecimento comercial,
recebia a correspondência ou buscava aqui no Correio e aí distribuía para os moradores. E isso também o Correio suspendeu por conta dessa legislação, para evitar questões trabalhistas, vínculo. Isso. Aqui, o que tinha em Canabarro era o que, Marilia? Também era um posto Canabarro é uma agência comunitária. Uma agência comunitária também. Isso, só que as agências comunitárias hoje elas têm que funcionar dentro de distritos. E Canabarro é um bairro. Mas então até foi renovado o convênio este ano. Então lá vai ser mantido por um tempo ainda. Mas precisaria receber, como o bairro Canabarro é bairro, Boa Vista também, a Lescut não estão recebendo em sua totalidade. O bairro Canabarro tem muitas regiões, como Arco-Íris, loteamento Arco-Íris, loteamento 8 e 9, o entorno da Escola Teobaldo Close, ali das Posses, não recebe correspondência, o 8 e 9 não recebem, a Morada do Sol, que é junto ao loteamento 8, as casas populares, não recebe correspondência. São mais de 120 casas, então, né, construídas. Também o loteamento da Destaque, Moçambique. Então, assim, uma imensidão muito grande não recebe, na verdade, só o centro e algumas ruas. E devido ao quê? Ao baixo número de carteiros. É, né? Isso que eu ia perguntar, se o motivo principal é esse mesmo? É a quantidade, pelo que eu venho fazendo levantamento. Eu busquei informações junto ao sindicato do Rio Grande do Sul, né, dos carteiros e telégrafos, e eles vêm me passando essas informações, então, porque o que vem acontecendo? Uma sobrecarga de serviço aos carteiros, na distância, na quilometragem que eles têm que fazer, no peso que eles têm que levar, acabam daí fazendo alternada a entrega, dia sim, dia não, por isso que também prejudica, né, e aí vem o atraso das correspondências, e então também adoecimento e transferências, porque quem vem de fora passa num concurso, agora tem um carteiro que ele é de Lajeado e foi cedido para Teutônia. Já pediu transferência para Lajeado novamente e conseguiu a transferência, só que ele ainda está prestando serviço porque não pode ficar sem. Então ele ainda está lotado na agência aqui, mas já está com a sua transferência para Lajeado. É o que acontece. Por isso que nós não conseguimos ficar com um número permanente. E para um município como o nosso, de uma média de 30 mil habitantes e a extensão geográfica, no mínimo 10 carteiros nós deveríamos de ter. Então está muito abaixo da média, né? E precisamos reivindicar, precisamos cobrar isso. E a comunidade precisa nos ajudar com a sua presença hoje à noite. Bom, vamos falar de hoje à noite. Quem vai estar presente, quem são os deputados? Eu sei que é uma frente parlamentar do Edânio Basso, é um outro... É a Comissão dos Direitos do Consumidor. Perfeito, isso. Comissão dos Direitos do Consumidor, que é... O Edânio Basso é o presidente dessa comissão e o proponente da ação é o deputado Gerson Borba, da bancada do PP, que foi no gabinete dele, a gente começou em 2014 com o Hernani Polo, e hoje o Gerson é suplente do Hernani, então eu procurando o gabinete, nos foi dada essa ideia de fazer essa audiência pública com uma forma de mobilizar, de pressionar os Correios. Então, está confirmada a presença desses dois deputados da Assembleia Legislativa, também representante do CODEVAT, que é do Vale do Taquari, Conselho de Desenvolvimento, também da AMVAT, que é a Associação dos Prefeitos, a AVAT, a Associação dos Vereadores do Vale do Taquari, também a SIC Teutônia, então, e a sede é na SIC, que a gente está mobilizando o comércio, que também tem muito problema, né, no recebimento de correspondências, todo o comércio Teutônia, a SIL foi convidada, não sei se não está ainda confirmada a sua presença, e dos Correios também estamos esperando, parece que um diretor, alguém, não sei especificamente agora dizer o cargo que ocupa, mas um ou dois representantes do Correio Estadual, né, que é a superintendência, mas eles têm uma nominação diferente lá da organização dos cargos, isso, daí é da representante regional, alguma coisa assim, e também o gerente, então, que já confirmou aqui do município. Só que o gerente está fazendo o possível, não tem autonomia. Então, eu insisti com os deputados que fizessem essa mobilização, convocação para que viesse um representante dos Correios a nível estadual. Beleza, 8 horas mais 12 minutos, vereadora Mareli Lerner Vogel. Vereadora, esse problema é recorrente em outras cidades também, e outra coisa que depois eu faço outra pergunta, mas em outras cidades do Vale também é recorrente esse problema? Nós temos alguns municípios, assim, reportagens que foram levantadas e também o sindicato, em torno de 12 municípios no Vale não tem carteiros. 12. Isso é um dado de 2014 ainda, mas a princípio está nessa média, assim, né, de 12. E nós temos muitos que têm
agora agência comunitária. Como essa do bairro Canabaro, tem municípios que tem só essa, tem uns 3 municípios ou 4 Mas no a Vale. agência comunitária deve estar ligada a uma agência macro, no caso, não há necessidade. Não há necessidade, mas aí o que acontece? Faz um convênio com o município e provavelmente é o município que coloca o funcionário, às vezes cede o espaço e o Correio só coloca vamos dizer, o acesso de mandar correspondência. Então, nós temos também em torno das 38 cidades do Vale, tem, acho que 3 aqui que não recebem, que tem essas agências comunitárias. As outras têm uma agência normal, mas assim, não tem as 12 não tem os carteiros, vamos dizer, tem só a agência e a população tem que buscar, e uma agência pequena, né, e a população tem que daí retirar. Nós temos Lajeado em torno de 43 funcionários e daí 35 são carteiros. E Lajeado tem um pouco diferenciado que eles têm mais que um ponto de distribuição, então mais que uma agência, talvez uma mini agência, assim, e também tem uma filantropia que entrega. Então, são questões que a gente quer debater para ver assim, o que Teutônia então poderia ter. Outro assunto que há muito tempo, ligado aos Correios, é a questão do espaço físico, né, Marli? Me parece que é um espaço físico bastante... Há dias atrás, talvez há um mês, saiu, não sei se de fonte da direção dos Correios ou de alguma gerência, que eles estariam autorizados a procurar um novo prédio, né? A procurar uma nova sala. Você tem informação com relação a isso? Isso, da nossa audiência em 2014 junto à superintendência, foi nos dito que era uma questão que eles iriam então priorizar. Depois disso, nos foi informado pela gerência que essa autorização estaria autorizada a buscar, sim, um novo espaço, e aí tem que se enquadrar, então, assim, parece que tem já um espaço em vista em Teutônia, mas ainda é um prédio que está sendo construído. Então, que vai ser uma sala adequada com espaço maior. O espaço atual hoje é desumano para quem trabalha. É um espaço muito pequeno, eu já visitei e tenho até fotos que o sindicato me passou. E é um acúmulo de documentos, não tem como, até para separar. Se você passar ali por volta do 12:30 e olhar para dentro, tem a porta do Correio, olhar para para a parte onde dá acesso ao condomínio, você vai ver caixas, envelopes, caixas e mais caixas, que são colocados para fora do Correio, no lado de fora, para que eles consigam fazer a triagem ou sei lá o quê. Repito que a gente aqui não está criticando os funcionários que eles estão, né, Maria? Não, que se desdobram para trabalhar, que fazem o seu serviço, bem ou mal, eles trabalham, ninguém está vendo eles parados sem fazer nada. A questão justamente é para melhorar, inclusive, o trabalho deles. Exatamente, né? Esse é o nosso pleito também. Eu quero até cumprimentar os carteiros, porque eles estão fazendo o possível para fazer essa entrega, né? A gente sabe do esforço dobrado que eles estão fazendo. Mas realmente eles têm que subir escadas com as caixas no colo, correndo risco, né, de cair, peso e, enfim, não tem um espaço adequado nem para separar a correspondência. E isso atrasa também o serviço, acaba, né, acumulando. Então realmente é desumano, é um pleito que a gente tem que vai beneficiar com certeza também a situação deles, assim como o aumento do número de carteiros vai diminuir a sobrecarga dos atuais, né, que estão aí. Também estamos reivindicando a implantação de AGCs, que se modifique a legislação ou que se tenha, então, uma maneira, agências comunitárias. Pro bairro Boa Vista ou para as comunidades do interior que já tinham, como então Linha Harmonia, São Jacó, Germana, Linha Franca, também tinha aqui a Pontes Filho ou Linha Clara, então essas comunidades assim que o nosso município é extenso, é uma agricultura forte, para que eles possam ter o acesso das suas correspondências. E também caixa postal, que é um serviço que pode ter, que é aquela caixa postal, no Alescuta anos atrás tinha e foi retirada, era na escola. Então o carteiro vai lá e leva a correspondência e cada um tem a sua chave, o seu número da caixa postal e o morador vai lá na escola e retira, pelo menos para receber a correspondência, né? Então nós já encaminhamos o ofício para os Correios aqui para a agência, não recebemos retorno ainda, para a implantação de uma caixa postal no loteamento Arco-Íris, loteamento 8 e 9. No mínimo isso, para iniciar um serviço. Daí o morador que quiser ter esse serviço pode fazer um cadastro junto ao Correio. De fato. Vamos voltar a falar de hoje à noite. Nós estamos falando tudo isso justamente com relação a hoje à noite. Horário, Marili, como as pessoas fazem para participar. Eu vou repetir mais uma vez aqui. Você que foi domingo para as ruas pedir mudança no Brasil, participe hoje. Agora a oportunidade é agora. A oportunidade é essa, para reivindicar,
para buscar o contato com os nossos deputados. Essa audiência está trazendo essa oportunidade. Muitas vezes não adianta você, morador, querer ir lá, bater na porta do deputado, que é difícil ser recebido por questões de compromisso. Então a oportunidade é essa. Teremos 2 deputados, Enio Bassi e também o deputado Gerson Borba do PP, PDT e PP, estarão aqui. Então, gente, essa é a oportunidade. Horário de que vai começar, Marili, como ela vai ser organizada? Então, a audiência pública será às 18h30, no Salão de Eventos da SIC, entrada franca, né? Então, nós queremos realmente a participação da comunidade. Empresários, né? Comércio, indústria, os moradores, né? A população. Se você não recebe correspondência na sua rua, se você recebe em atraso, se você está enfrentando esse problema, junte-se a nós. Eu tenho divulgado isso nas redes sociais. Junte-se a nós, porque é um momento que nós, vereadores, sozinhos não temos a força. Nós precisamos do apoio da população. Então, é muito importante, né? Às 18h30 na SIC Teutônia. Bacana. Bom, vereadora, 8h19, mudando um pouquinho de assunto, até porque os acontecimentos dos últimos dias nos obrigam a isso. Quando eu anunciava aqui que você ia participar conosco, nos ligaram aqui perguntando, e enfim, e obviamente que a gente vai abordar você como uma representante do povo, eleita pelo povo, e que não tem problema nenhum em se expor, né, Marili? Isso é admirável na sua pessoa. E na última sessão da Câmara de Vereadores você levantava a questão dos táxis, né, a questão de alguns taxistas, não é a questão dos táxis, é a questão de alguns taxistas, mas nem vamos entrar nessa parte de taxistas, vamos sim falar de trânsito em Teutônia nesses últimos minutos que nos restam. Tivemos, infelizmente, nessa madrugada mais um falecimento confirmado, é o segundo falecimento em um pouco mais de 15 dias. Essa problemática do trânsito, não está na hora, mais do que na hora do município parar de ouvir palpiteiro. Nós, palpiteiro sou eu, você, outros que não entendemos, até podemos dar o nosso palpite, mas não entendemos. Não está na hora do município de Teutônia descruzar os braços e buscar a ajuda de um técnico, de um engenheiro de tráfego, de alguém que conheça de trânsito para tentar amenizar o nosso problema, Marili. Não tem que vir de vocês, vereadores, de vocês enquanto administração. Exatamente, Vini, essas situações agora que aconteceram chocam a comunidade, né? A gente fica lamentando, mas não podemos ficar lamentando sempre. Nós temos que trabalhar na prevenção, como fazer isso, né? Segundo todas as informações que a gente já buscou, não somos perito e realmente eu já disse isso, não tem um entendimento, mas o que se percebe sim, que nós temos muita imprudência, né? Temos condutores em alta velocidade, talvez não preparados para o nosso trânsito. Problemas nas vias, já foi questionado, sempre o Tenente Frank, que faz parte do Conselho de Trânsito, e é, em função da brigada, há muitos anos ali, né, vendo muitos acidentes, ele tem dito que não é, que a problemática é o condutor, não é as vias, não são as sinalizações. Mas eu já ouvi do Tenente Frank também aqui nesse microfone que o número de acidentes em Teutônia não é um absurdo se compararmos com outras cidades. Temos quase mais de um acidente por dia. E ele me trouxe números aqui dizendo que não era um excesso. Esses números não condiziam. Questionável. Às vezes a gente pensa, é como se nós tivéssemos 3 cidades numa só. Sim, então daqui a pouco dividir esse dado de acidente por 3, né? Porque são 3 bairros com 3 centros, enfim, com a sua identidade pessoal. Mas eu acredito, o que você falava, já várias vezes comentei assim em reuniões informal, né? Será que não temos que trazer sim um engenheiro de trânsito? Porque o bairro Canabar cortado por uma via férrea, então nós temos alguns problemas assim de transpor uma via Carlos Arndt e Adão Pedro II e acabam acontecendo acidentes bobos, às vezes numa esquina, né, por falta de atenção. Um grande número de condutores de veículos. Também recebemos a informação do trânsito semana passada que Teutônia tem uma média de 20 mil veículos, mais motos, então, e mais ciclistas, e os pedestres também. Chamei a atenção até na semana passada para os pedestres também, né? Sim, condutor, sim, não é só o condutor, tem pedestre também que não presta atenção. Mas nesse sentido, até nos pedestres, a gente vê a prefeitura pintando, as faixas de segurança, na grande maioria, são visíveis. Agora, isso não basta. Não basta isso. Nós temos que ter alguém que diga o que fazer. Não adianta nós, o Tenente Frank, é policial militar competente, que trabalha, que arregaça a manga. Mas, gente, alguém tem que dizer se falta placa, se tem que organizar uma única, enfim, não dá para ficar nesse achismo. Um estudo mais amplo, como a gente fala, a conscientização é precisa, né? Claro. Vai trabalhar na escola, eu acho que as autoescolas têm que intensificar mais
eu fiquei um pouco surpreendida e na verdade já imaginava quando o presidente do conselho falou que a autoescola, ele sai, quando ele sai com a habilitação, ele sai orientado, mas não preparado para o trânsito. E eu vivi isso, a experiência do meu filho em casa, assim, que quando fez a carteira, saiu, né, estava aprovado com a carteira na mão, dentro da cidade sabia dirigir, mas quando pegou uma BR, me assustei porque ele não tinha noção de prestar atenção nos retrovisores, nos espelhos, enfim, assim, né. E aí a gente, então, eu acho que eu chamo a atenção também para a autoescola, que talvez nós temos que ter um olhar ainda mais comprometido aqui, que ele não pode só sair orientado, tem que sair mais preparado para dirigir, já que nós temos essa grande problemática. Sabe? E esse olhar, eu acho que nós vamos ter, acredito que sim, tem que se pensar em alguma coisa, um engenheiro de trânsito, alguma coisa assim, fazer um estudo geral, trazer uma pessoa de fora que tenha conhecimento para ter esse olhar com um olhar mais técnico. Mais técnico. Semana passada me surpreendeu uma senhora que nos ligou aqui, ela mora em Canabarro, ela disse, eu não vejo mais blitz em Teutônia. Exatamente. Ela disse, eu adoro parar numa blitz, ela me ligou e disse, eu adoro parar numa blitz porque eu sempre estou legal. Agora, não sei se é com relação à problemática, não sei o que acontece, mas nós paramos o número de blitz, né? Eu acredito que são duas coisas, um pouco agora em função do número reduzido, né? Essa questão do Estado, na segurança que está crítica, então assim, e a falta de estímulo, né? Parcelamento de salários, enfim. Claro. Aí a brigada, parece que não tem como nós cobrar da brigada continuar fazendo esse serviço de blitz. Só que teve o ano 2014, a brigada fez ações por determinação, assim, de acordo no Conselho de Trânsito, de começar a fazer um radar móvel, fez um teste. Foi uma semana e a polêmica pegou, nas redes sociais era só crítica aos brigadianos, à brigada, porque só sabem multar, porque isso, porque aquilo. Então, eu tenho a consciência, quando doer no bolso é que nem a lei seca. Está pagando multa, o pessoal parou de beber e está se cuidando, está usando táxi ou não está bebendo. Então, eu acredito que Teutônia nós teríamos que ter, em vez de tanto quebra-mola, mais lombada eletrônica. Lombada eletrônica que vai gerar multa. Claro que deu toda essa polêmica em outros municípios, que foram, a maioria dos municípios tiraram este serviço. Mas acredito que regula mais a velocidade do que o quebra-mola, né? O quebra-mola, não sei se foi quem é que na sessão da Câmara, nas últimas sessões, acho que o vereador Gerson, não sei, enfim, ele disse que é a medida mais eficaz e mais barata, né? Porque quebra-mola, se você passar na velocidade, você realmente quebra as molas do seu carro e te obriga a parar. Mas ela também é a medida mais antipática, né? Nós já somos conhecidos como a capital do quebra-mola, enfim, mas é uma medida eficaz, não dá para dizer que não. Sim, exatamente. Ela reduz a velocidade no momento, o mais adequado e isso até, o prefeito sempre dizia que ele era contra também, mas até foi forçado pelo Conselho de Trânsito, por tantos pedidos da comunidade, em ruas que de repente não se pensava em colocar e hoje tem quebra-mola. Tem reduzido sim, mas aí nós vamos ter que colocar mais quebra-mola, o que nós vamos ter que fazer? Então a gente se questiona, eu acredito que precisaria sim a fiscalização, com multa, né? A brigada com o radar móvel, ou se fosse possível, eu não sei esse estudo, o valor, eu acho, de lombada eletrônica de implantar também altíssimo, e aí provavelmente não dá retorno, então a empresa não coloca, né? É um estudo assim, talvez inviável nesse momento, mas... Mais do que nunca, tu falaste no termo certo, é um estudo que tem urgência. Em ser feito, exatamente. Urgência, para ontem. Não adianta mais a gente ficar aqui daqui a pouco lamentando a morte do nosso trânsito. As pessoas estão indo para as ruas, essa mobilização que a família do Altair que faleceu fez é super válida e vamos sair da zona do conforto. Vamos buscar uma coisa técnica para Teutônia. Exatamente, assim como você falou das blitz, eu acredito que tem que sim ter, né, até voltando à questão só um pouco dos taxistas, eu quero cumprimentar o trabalho deles, eu não sou contra a categoria, pelo contrário, eu estou na defesa da categoria, mas existe sim imprudência, como existe em todas as áreas. Em todas as áreas, com todos os outros condutores, existe também nessa categoria. E por que eu levantei? Porque é um serviço público, ele é uma concessão do serviço. Então, se a pessoa se cadastrou e quer fazer esse serviço, ele tem que ser o exemplo.
né? Tu busca um táxi quando tu vai numa festa, tu quer segurança para voltar para casa, por isso que tu não foi com teu veículo se tu bebeu. Então tu precisa ter essa segurança e o taxista dando exemplo. Até vou ainda esse mês ou no início do próximo mês propor uma reunião com o executivo, com os taxistas também, para a gente estar dialogando sobre isso, pensar, buscar o apoio deles talvez nessa campanha, de fazer uma campanha de conscientização, né? Buscando o apoio deles. E acredito sim que nós precisamos nos juntar. A comunidade também, eu acho que precisa fazer denúncia. Com certeza. Daqui a pouco de imprudências, né? Sem dúvida. Que vê aí ligar ou começar a postar, e, enfim, né? Para nós poder chamar a atenção. Porque no último final de semana, depois de toda essa polêmica de eu ter falado dos táxis, 2, 3 pessoas na segunda-feira me disse, Mareli, viu que mudou, parece que estão andando mais devagar e realmente se percebeu assim alguma mudança. Então que isso não seja momentâneo e passageiro, que isso seja permanente. Exatamente. Infelizmente nós temos a pedagogia da tragédia, como muitos escritores falam, né? Quando acontece alguma coisa, a gente se lembra de corrigir e esperamos que a gente possa aí trazer boas notícias nos próximos dias. Bom, finalizando o nosso bate-papo, que produtivo, já são 8 horas e 29 minutos, audiência pública às 18h30 para tratar assuntos dos Correios. A população está convidada, para não dizer convocada, a ir até a sede da SIC, 18h30. Centro Administrativo, 18h30 hoje à noite. Tá certo, Mareli, um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, abraço a todos os ouvintes também.